E aí pessoal, beleza? Vou gravar mais uma aula, conforme a gente já havia conversado. Hoje eu vou fazer uma aula de repetição, para vocês relembrarem os conceitos de repetição. E eu vou fazer um exercício simples de algoritmo, mas agora usando orientação objeto. Então eu criei uma tela aqui, uma telinha com um label, um text box, um botão e um text box multilinha. Quem não lembra, vai lá nas propriedades do text box e coloca multilinha, multiline como true. E aí ele já fica, você consegue fazer esse formato nele, que é onde nós vamos colocar o resultado. A ideia é fazer um programa simples. Quando a pessoa digitar um número aqui, a gente vai mostrar na tela de 0 até esse número, todos os números. Então se digitar 5, nós vamos mostrar na tela 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se digitar 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. A ideia é só um exercício bem simples para mostrar como que funciona a repetição. Mas nós vamos fazer isso usando orientação objeto. Vou criar uma nova classe, botão direito no meu projeto, adicionar classe. Vou chamar ela de CLS calcular. Adicionei, tá lá, minha classe já aparece aqui e ela já está aqui para abrir o código. Primeira coisa, eu vou criar um private int 32. Para quem não lembra, o private, o public, assiste as outras aulas de orientação objeto para ajudar a lembrar. E eu vou chamar de num. Vamos criar o get e o set. Public int 32. Eu vou mudar aqui só para minúsculo. O que eu vou colocar maiúsculo o nome do public. Então criei aqui meu get e o set para eu poder acessar essa variável de lado de outra classe, né? Vou criar um método public e eu vou colocar que ele retorna uma string. Quem não lembra também os tipos de retornos, assiste as outras aulas que tem uma explicação lá. Vou chamar esse método de verificar. E como eu disse, o método é só para... o meu programa é simples, é só vou ler um número e vou percorrer todo esse número, todos os números até chegar nele. Então eu vou fazer um for, criar uma variável aqui, vai ser int mesmo, que vai começar valendo 0. Chamada de contador. Vou falar que a minha variável contador vai até enquanto ele for menor ou igual ao num, que vai ser o que o cara vai digitar lá na tela e nós vamos capturar. E eu vou incrementar ele aqui para em cada passada do for ele e aumentando o contador, tá? Então, ó, criei uma variável contador, ela começa valendo 0. Esse contador, ele vai enquanto ele for menor que o num, que vai ser esse aqui que o cara digitar lá na tela. Enquanto ele for menor, ele vai repetir, ele vai continuar no for. E aqui a gente incrementa essa variável contador. Em cada passada do for, ele vai executar o que tiver aqui dentro, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? A lógica é a mesma para qualquer exercício,
só precisa entender que quando você precisa de um for, é preciso entender isso, quando eu preciso de uma repetição. Então, nesse caso do exercício, eu vou digitar um número na tela e eu quero percorrer ele até chegar nele e ir mostrando na tela esse número. Então, é uma repetição, eu preciso repetir de 0 até esse número, eu preciso caminhar de 0 até chegar nesse número. Então, eu criei meu for, vai começar valendo 0, e eu vou criar dentro do meu método uma string, e eu vou chamar de resultado. E eu vou retornar essa string. Eu já vou retornar uma string lá para o form, quando o form chamar. Tá vendo que eu criei resultado e eu vou retornar o resultado, que é uma string, porque meu método é string. Então o que eu vou fazer? Dentro do meu for, deixa eu começar essa variável aqui valendo um vazio para ele não dar erro. Dentro do meu for eu vou colocar o que eu quero dentro dessa variável resultado. Então o que ela vai receber? Eu quero mostrar o número que vai de 0 até o número que ele digitou. Então eu vou pegar a variável resultado e vou atribuir a ela qual a variável que vai variar em cada passada dentro do for. A minha variável num é fixa, porque ele digitou um valor lá na tela, eu não sei qual valor que é esse. Então ele é fixo, ele não vai mudar nunca. Já a minha variável contador, em cada passada dentro do for, cada vez que ele repetir, ela vai mudar de valor, tá vendo? Ela vai acrescentar 1 no mais aqui. Então, se eu capturar e jogar dentro da variável resultado o contador, cada vez que ele passar, ele vai ter um valor diferente. Então, na primeira vez, quanto vale o contador? 0. Coloco dentro do resultado. Na próxima vez que vier no for, quanto que vai valer o contador? 1. Jogo dentro da variável resultado. E aí eu vou colocando em cada passado o valor na variável resultado. Porém, precisa ter o cuidado aqui. Dessa forma aqui, se eu colocar aqui, para a minha variável resultado receber o contador, em cada vez que ele passar dentro do for, o resultado vai ter o último valor da variável contador. Não é isso que a gente quer mostrar todos os valores. Então, para resolver isso, eu vou colocar que a variável resultado vai receber ela mesma, mais o contador. Dessa forma, na primeira vez que ele entrar aqui, o que ele vai receber? Nada, porque ela está valendo nada, tá vendo? Quando ela entrar no for. Depois que ela entrou no for e executou a primeira vez o for, aí ela começa a valer o valor que tiver valendo o contador. Então vai pegar o contador e joga dentro do resultado. Na próxima passada, imagine que essa aqui foi a primeira. Tem um 0 aqui dentro. Na próxima passada, quanto vale o contador? Vale 1. Então eu estou jogando dentro da variável resultado o valor que ela tem, que é o 0, e estou jogando o valor atual, que é o 1. Então dessa forma a gente não perde os resultados, não perde o número, ele vai somando os números. E aí, para ficar mais organizado, eu vou colocar um textinho aqui, vou colocar uma vírgula e vou dar um espaço de um número para o outro, só para ficar organizado, para conseguir ler melhor do número, tá? Então tem que colocar um maisinho aqui, que eu estou concatenando uma variável. E aí essa string aqui vai ter todos os números de 0 até o número que eu quero digitar na tela. Então toda vez que passar no for, vai jogando até chegar igual. Então imagine que o cara digitou 10. O contador vai vir aqui até 10. Quando for 10, ele vai jogar novamente o valor, vai para a próxima passada, ele já vale 11. 11 é maior que num, ele não executa, cai aqui na última linha e retorna para a classe que chamou ele essa string já com o resultado pronto. Tá? Vocês poderiam retornar um número, poderiam fazer de outras formas, retornar com
Com getSet eu já fiz outro vídeo explicando também isso, algumas formas de retornar, mas eu achei melhor retornar o string. Se você fizer de outra forma também não tem problema, tá? Agora a gente vai lá para o form. Ó, voltei para o form, vou dar 2 cliques aqui no botão para abrir minha área de código e eu vou fazer todo o procedimento para chamar a minha classe e o método. Vou criar uma variável int 32 aqui, vou chamá-la de número. E o que valor que ela vai receber? Ela vai receber o valor que tiver lá no text box. Meu text box chama txt_num. Vamos conferir. txt_num. Então txt_num .text. Vamos fazer o convert, né? Porque nós estamos pegando um valor da tela que vem como texto e estamos jogando uma variável que é int. Isso aqui eu explico também nas outras aulas passadas. Então, nesse momento eu já estou jogando o valor da variável, o valor digitado na tela, para dentro da variável num. Agora eu vou criar uma instância da minha classe. Minha classe chama CLS calcular. Vou chamar o meu objeto de calc. Isso aqui eu explico também nas outras. Então, a partir desse momento eu já criei a instância da minha classe calcular. Eu já posso chamar ela do form, eu consigo usar, né, tudo que tem lá. Então, a primeira coisa é passar o valor para a minha propriedade lá, que ela chama num, certo? Public é num. Então, calc.num, o que ele vai receber? A variável número. Então, o que o cara digitou na tela, eu jogo nessa variável número, e agora, na hora que eu crio a instância do objeto, eu estou jogando dentro do num o número digitado. Poderia fazer direto, tá? Pegar isso aqui, copiar e colar aqui, ó. Vai funcionar também, tá? Mas para ficar mais organizado e vocês entenderem a lógica, vamos fazer dessa forma por enquanto, tá bom? E aí eu quero chamar o método agora que vai retornar o valor, é o verificar. Chamo o método verificar, que é o que vai mostrar, que vai fazer a conta, né? Vai fazer o for para mostrar o valor na tela. Vamos colocar aqui o nosso text box para receber o resultado. Então lembra que o nosso método retorna uma string, retorna um texto. Então eu vou jogar ele já no meu text box result, que é onde eu quero mostrar o resultado, que é nesse daqui. Vamos testar. Coloquei para executar. Vou digitar o 5 aqui, vou dar um calcular. Ele mostrou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar o 10. Ele mostrou até o 10. Colocar até o 3. Ele mostrou até o 3, que era esse o objetivo do exercício. Mostrar todos os números de 0 até o número digitado, tá bom? Tem uma vírgula aqui no começo, dá para tratar isso. Mas como o nosso objetivo agora não é esse, então nem precisa se preocupar com isso, tá bom? Vamos focar na lógica e entender a orientação ao objeto. Coloquei um 15, ele foi de 0 até o 15. Era isso, espero que ajude vocês a entenderem o for. É um exercício bem simples de repetição, mas já usando orientação ao objeto.
para talvez ajudar vocês aí nesse processo. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.